A paz do Senhor, irmão. Estamos dando início à nossa escola bíblica dominical. Hoje com a lição de número 12, com o título Edificando a Família com Temor e Confiança no Senhor. Irmãos, já estamos chegando próximo da nossa última lição e já está disponível a nova lição, irmãos. Essa lição também vai ser uma bênção, que é transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Amém, irmãos? Será uma lição muito abençoada também. Temos também o livro que também acompanha essa lição para quem quiser se aprofundar nesses textos. Amém? Vamos dar continuidade à nossa lição desse trimestre, que tem sido muita bênção. Espero que os irmãos estejam gostando. Edificando a família com temor e confiança no Senhor. Nosso texto áureo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, verso 1. Verdade aplicada: que nossas atitudes sejam influenciadas e motivadas pelo temor a Deus e desejo de viver conforme a vontade do Senhor. Objetivos da nossa lição: abordar os temas dos Salmos 127 e 128, mostrar a importância de dependermos de Deus e apresentar os benefícios do temor a Deus. Nosso texto de referência encontra-se no Salmo 127, nos versos 1 e 2, no Salmo 128, nos versos de 1 a 4. Vamos fazer leitura juntos, irmãos? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos, como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Introdução. Os Salmos 127 e 128 nos levam à reflexão quanto à necessidade de não só referenciarmos e ficarmos sob sua dependência, bem como reconhecermos a ação do Senhor em prol de seus filhos. Irmãos, a lição que aprenderemos abordará assuntos práticos que são de imensa importância na vida do servo do Senhor. Os Salmos 127 e 128 abordam assuntos como o temor ao Senhor, a proteção que Ele nos dá, as bênçãos garantidas por sermos fiéis a Ele, o repouso que encontramos em seus braços, as bênçãos financeiras, emocionais, físicas e espirituais que o servo do Senhor tem, e a alegria do homem que constitui a família na presença do Senhor. São muitos assuntos para somente 2 salmos. Porém, de uma forma simples e prática, aprenderemos sobre estes assuntos. Um ponto importante, irmãos, que nós abordaremos nessa lição é o fato que nunca podemos nos esquecer que tudo vem do Senhor, desde a vida física até a vida eterna, e é que é necessário termos fé e crermos que Ele fará o que prometeu. Irmãos, não podemos fazer nada sem o Senhor, pois é Ele quem nos deu a vida e é Ele quem pode tirar. Amém, irmãos? Vamos seguir com a nossa lição. Tópico 1, Salmo 127 e Salmo 128. Este salmo destaca a relevância de confiarmos e temermos a Deus, bem como a realidade de nossa dependência dele, sem, contudo, nos eximir de cumprirmos a nossa parte. Irmãos, a autoria do Salmo 127 e 128 ela é atribuída a Salomão. E quando lemos, temos a impressão de que esses 2 salmos eles se completam. E temos ainda também a impressão de que a intenção do salmista, para todos aqueles que lessem, era de que devemos reconhecer a soberania e o favor de Deus sobre as nossas vidas. Mas existem pessoas que endurecem o coração quando ouvem a voz do Espírito Santo, pois confiam mais na sua própria força para fazer tudo o que eles querem, ao invés do Senhor. Irmãos, isto pode acontecer com qualquer um.
vigiem. Precisamos trazer à nossa memória e refletirmos de que não podemos fazer nada sem o Senhor. E também, irmãos, devemos ensinar aos nossos filhos sobre essa verdade absoluta. Amém, irmãos? Vamos seguir com os próximos tópicos. Subtópico 1.1, Cânticos de Peregrinação. Por ocasião das festas, os peregrinos iam a Jerusalém cantando as canções prescritas nos Salmos 120 a 134. Irmãos, os Salmos 127 e 128, eles fazem parte de uma coleção de salmos conhecida e classificada como os Salmos de Romanagem ou Cânticos de Peregrinação. Apesar de existirem algumas possíveis interpretações sobre o que esse subtítulo significa, boa parte dos teólogos acreditam que este subtítulo lhe foi dado pois eles eram utilizados durante as viagens que os judeus faziam em direção a Jerusalém 3 vezes ao ano para participarem dessas festas. Os cânticos da peregrinação eles começam no Salmo 120 e terminam no Salmo 134 e expressam a alegria do povo em estar na sua terra e poder ir a Jerusalém para louvar o Senhor. Independente da abordagem em que adotamos, estes salmos eles têm profunda influência na vida daqueles que se propõem a crer no Senhor. Amém, irmãos? Vamos seguir com a nossa lição. Subtópico 1.2, a provisão divina aos seus. O Salmo 127 trata da dependência de Deus. Os assuntos abordados giram em torno da vida doméstica. Irmãos, uma das características mais marcantes a respeito do Senhor é que Ele é um Deus que provê. E no Antigo Testamento, um dos seus nomes é Jeová Jireh, que significa exatamente Deus provedor. Quando Abraão estava prestes a sacrificar Isaque em obediência ao Senhor, ele ouve a voz do alto dizendo para ele parar. Em seguida, Deus provê uma ovelha para o sacrifício. Observamos que Abraão, desde o início do seu chamado, ele sempre foi obediente ao Senhor. E por causa da sua obediência, independente do que acontecesse, o Senhor disse que o abençoaria grandissimamente. E foi exatamente isso que aconteceu. A Bíblia é repleta de passagens que mostram que o Senhor é um Deus fiel e que todos aqueles que nele confiam são poderosamente abençoados. Isaque, Jacó, Samuel, Davi, Salomão e inúmeros outros personagens bíblicos receberam favor divino enquanto permaneceram fiéis ao Senhor. Muitas vezes nos perguntamos o motivo pelo qual muitas vezes não somos abençoados. Porém, se nós fizermos uma reflexão sobre isto, veremos que em algum momento nós falhamos, nos faltou obediência ao Senhor. A Bíblia ela é recheada de promessas para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que são fiéis. E uma das coisas mais impressionantes de servir a Deus é que Ele se preocupa conosco. Os Salmos 127 e 128, ele abordam aspectos maravilhosos a respeito destes assuntos, utilizando palavras como herança do Senhor, bem-aventurados e felicidade. Irmãos, os 2 salmos abordam aspectos relacionados à família, filhos e prosperidade, e coloca aqueles que creem em uma posição de destaque, recebendo do Senhor bênçãos maravilhosas. É necessário nos lembrarmos de que as primeiras experiências com Deus são vivenciadas em família, através da oração, do agradecimento e tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. E esta é uma ação que precisa ser resgatada em muitos lares. Pois as crianças, irmãos, precisam compreender que é o Senhor que abençoa e garante a nossa provisão. Em momentos como esse, que nós estamos vivendo, que estamos afastados da igreja, as crianças não têm ido, precisamos adotar esse hábito de fazer o culto em nossos lares. Deus
fechou as igrejas, mas ele abriu uma em cada lar, uma em cada casa, uma com cada família. E a gente não pode deixar de fazer esse culto em nossos lares. É tarefa de cada um de nós mostrar para aquelas pessoas que não possuem experiência com o Senhor que Ele nunca mudou e nunca mudará. E os testemunhos têm participação importante nesses cultos, né? Precisamos testemunhar sobre as bênçãos de Deus, mostrar aos nossos filhos. Irmãos, esse culto em nosso lar em muitos lares aí tem sido bastante significativo para as pessoas. Nós temos feito culto, eu e minha esposa, né, com o nosso filho. Irmãos, e eu contei até essa bênção nosso último culto, da experiência do meu filho com o Senhor. E ele ficou todo maravilhado. Quem estava lá presente ouviu. Irmãos, meu filho ficou maravilhado com a experiência que ele teve com o Senhor. Faça o culto na sua casa. Seus filhos também vão ficar maravilhados e abençoados. E toda a família também será abençoada. Amém, irmãos? Vamos seguir para o próximo tópico. Subtópico 1.3. O temor a Deus e a obediência fazem a diferença. O Salmo 128 fala da prosperidade do homem que teme ao Senhor. Irmãos, em Provérbios, Salomão escreveu que o temor é princípio da sabedoria. E a palavra temor no hebraico, ela tem uma conotação de respeito e não de medo. E quando respeitamos a lei que o Senhor nos deu, demonstramos a Ele o nosso temor. No Salmo 2, ele nos mostra o uso deste vocábulo. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Se traduzirmos isso ao pé da letra, né, ficaria da seguinte forma: servi ao Senhor com respeito e alegrai-vos com reverência. Assim deve ser a vida de todo aquele que quer viver na presença do Senhor e ter uma vida abençoada. Nos tempos mais antigos, as pessoas faziam reverência às autoridades. A gente vê em muitos filmes antigos, filmes bíblicos, quando passavam as autoridades, as pessoas se curvavam a essas autoridades. É neste sentido que o salmista ele escreveu o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Irmãos, é importante reforçarmos que o povo de Deus o serve em obediência, mas não obediência no sentido de escravidão, mas sim uma obediência baseada no amor e na necessidade de viver na presença dele. Conforme nós estudamos num tópico anterior, Abraão ele foi tremendamente abençoado, pois obedeceu ao Senhor, a ordem que ele deu para sacrificar Isaac. Vale a pena lembrar, irmãos, que Isaac era o filho da promessa, era o filho que o Senhor havia prometido a ele e a Sara. Irmãos, o temor a Deus e a obediência fazem toda a diferença em nossas vidas. Reflitam a respeito disso. Amém? Vamos seguir com a nossa lição. Tópico 2. Dependente de Deus. Os benefícios de viver na dependência de Deus. Irmãos, ainda que aqueles que se dizem ateus possam pensar e acreditar que Deus não existe e não tem nenhuma influência na vida dos seres humanos, a Bíblia nos mostra que tudo está no controle dele. E que se tratando de seus filhos, todas as coisas cooperam para o bem. Irmãos, se nós pudéssemos enxergar apenas um minuto do mundo espiritual, veríamos que o anjo do Senhor faz exatamente o que a Bíblia nos mostra. Ou seja, ele acampa ao redor de todos que o temem. Irmãos, vamos ler o que o apóstolo Pedro escreveu na carta 1 Pedro, no capítulo 5, nos versos 8 e 9. Sejam cuidadosos, estejam vigilantes contra os ataques de Satanás, o grande inimigo de vocês. Ele ronda em volta, como um leão faminto,
que ruge à procura de alguma vítima para estraçalhar. Fiquem firmes quando ele atacar. Confie no Senhor e lembre-se que os cristãos ao redor do mundo inteiro estão passando por este sofrimento também. 1 Pedro, capítulo 5, nos versículos 8 e 9. Irmãos, como o diabo habita nas regiões celestiais e estas estão em algum lugar entre o céu e o mundo, se não fosse a ação sobrenatural do Senhor, já teríamos sucumbido. Pois a tarefa do inimigo é destruir o povo de Deus. Por isso, irmãos, precisamos ter a certeza de que somos dependentes dele. Os Césares da Roma antiga, eles acreditavam que tinham poderes, pois eles eram o dono do mundo, e isso lhes acarretava uma grande prepotência. Ou seja, eles eram tomados por uma sensação de que eles poderiam fazer qualquer coisa que eles quisessem. E isto, irmãos, era traduzido através dos seus atos. Quando a gente lê diversas passagens, encontramos isso, né, nas atitudes desses imperadores romanos. Irmãos, vamos refletir nos benefícios que nós temos em viver na dependência do Senhor. Reflitam a respeito disso. Amém, irmãos? Vamos seguir com a nossa lição. Subtópico 2.1. O Senhor que edifica. O esforço humano dissipa-se sem as orientações divinas. Irmãos, já estudamos que a palavra edificar está ligada ao ato de construir. E no caso do Salmo 127, este sentido é o mesmo. Para se construir uma casa que resista às intempéries da vida, é necessário que seja feita uma boa base, ou alicerce, e que as paredes sejam construídas em cima desta base. De forma prática, irmãos, a vida do ser humano é comparada a esta casa, e o salmista quis expressar a alegria que tinha, por ter como base de sua vida os mandamentos do Senhor. Desta forma, independente das situações difíceis que viesse a experimentar em sua vida, a sua vida não ruiria, pois sabia que estava construída sobre os fundamentos da fé. No Novo Testamento, existe um texto que utiliza o mesmo ensino e foi proferido por Jesus. Nesse texto, irmãos, que está em Mateus, no capítulo 7, nos versículos 24 a 27, Jesus fala de um homem sensato, um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. E veio o vento, a chuva e a tempestade, e esta casa não ruiu. Neste mesmo texto, Jesus fala do homem insensato, que construiu sua casa sobre areia. E veio a chuva, o vento e a tempestade, e esta casa ruiu, desabou. Nesta passagem, irmãos, Jesus utiliza o mesmo exemplo para facilitar a compreensão daquelas pessoas que estavam ouvindo, pois ele sabia que essas pessoas conheciam o Salmo 127. Edificar uma casa, ou uma vida, ou uma família sobre os fundamentos da palavra de Deus trará segurança e resistência, de tal forma que quando vierem os ventos e a chuva, a casa, a vida ou a família não será derrubada. O homem sensato que adquiriu sabedoria através da palavra do Senhor sabe que a vida precisa ser edificada no Senhor para que haja prosperidade em seus caminhos. Irmãos, será que nós temos edificado a nossa história, a nossa vida, a nossa família sobre os fundamentos do Senhor? Reflitam a respeito disso. Amém? Vamos seguir com a nossa lição. Subtópico 2.2. O Senhor que guarda a cidade. O salmista declara que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmão, neste verso o salmista diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esta parte do primeiro verso do Salmo 127, ela também está associada à segurança. Porém, desta vez, o salmista utiliza um exemplo associado a questões de batalha, pois naquela época as cidades possuíam vigias que ficavam em torres altas para conseguirem enxergar naquele horizonte e avistar o inimigo e alertar sobre ataques e perigos iminentes. Como somos seres que possuem parte física e espiritual,
temos inimigos físicos e espirituais. Paulo escreve aos Efésios e nos ensina que existem armas espirituais para batalhas espirituais, para que possamos resistir aos dias maus. Depois os irmãos façam essa leitura, que está em Efésios, no capítulo 6, nos versículos de 10 a 13. Amém, irmãos? Faça essa leitura. Irmãos, quem nos dá essas armas é o Senhor. E com elas nós podemos guerrear as batalhas contra Satanás e suas hostes malignas. De forma prática, eu e você não temos condições de ver o inimigo se aproximar e emitir o alerta. Porém, somos templo do Espírito Santo. Ele se incumbe de nos avisar do perigo através da palavra do Senhor. Irmãos, assim como a sentinela vigiava a cidade, o Senhor é o nosso vigia, pois pelo fato dele ser onisciente, ele sabe tudo o que irá acontecer e nos avisa antes mesmo deste fato acontecer. É importante lembrarmos que Jesus nos disse para vigiarmos e orarmos. Porém, infelizmente, muitas pessoas acham que a oração já é suficiente para vivermos uma vida longe do inimigo. A palavra vigiar, ela vem antes da oração, pois depende exclusivamente de nós. E ainda que o Senhor nos avise através de diversas maneiras, se nós não vigiarmos, ou seja, se não prestarmos atenção aos mínimos detalhes, irmãos, nós pecaremos contra o Senhor e poderemos ser destruídos pelos nossos inimigos, pelos inimigos das nossas almas. Irmãos, Jesus usou essa expressão na noite em que ele foi traído. Após ele celebrar a Santa Ceia com seus discípulos, ele foi até o jardim do Getsemane, deixando 8 dos seus discípulos na entrada do jardim, e ficou retirado com Pedro, Tiago e João. Jesus explicou a esses 3 discípulos que ele estava muito angustiado naquele momento e que ele pediu para que eles ficassem alerta com ele. Porém, ao retornar, ele os encontrou dormindo. Irmãos, precisamos crer que o Senhor nos guarda. Porém, devemos agir como uma sentinela, ficar alerta, vigiando o tempo todo. Nossa vida, ela deve ser pautada na palavra do Senhor, pois ela é que nos dá sabedoria e nos mostrará como devemos agir para sermos vitoriosos. Irmãos, vigiar e orar. Amém, irmãos? Vamos seguir com a nossa lição. Subtópico 2.3, ele dá o sono. A bênção divina sobre os amados de Deus, de modo que podem descansar no Senhor. Irmãos, dormir é bastante gratificante e revigorante. Nossas forças são repostas durante a noite e estas foram feitas para dormir. Existem inúmeros fatores que podem fazer com que as pessoas percam o sono. Porém, a ansiedade é a principal causadora das insônias. Irmãos, estar ansioso é pensar no que vai acontecer no amanhã e se deixar abalar por um possível problema que pode acontecer ou não. A Bíblia nos ensina que não devemos andar ansiosos. Vamos ler o que diz na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, nos versículos de 6 e 7. Não estejais inquieto por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Jesus Cristo. Irmãos, observamos que a paz que o texto nos diz é proveniente do Senhor e excede todo entendimento, e isto quer dizer que, independente do que acontecer, temos paz. Este conceito ele é explicado por Paulo no mesmo texto, no verso um pouco mais abaixo, que são nos versículos 11 e 13. Vamos fazer a leitura. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Irmãos, Paulo podia todas as coisas porque havia aprendido a contentar-se com o que tivesse, sabendo que fora o Senhor que providenciara tudo o que ele precisava. Voltando ao Salmo, o salmista sabia que a vida lhe apresentaria situações difíceis, pois todos as vivenciam. Porém sabia que quando descansamos nos braços do Senhor, as noites são mais prazerosas. Irmãos, quando estamos descansados no Senhor, temos proteção, livramentos, somos abençoados e temos paz. Reflitam, irmãos. Vamos seguir com a nossa lição. Tópico 3. O benefício do temor a Deus. Temer a Deus é procurar viver em conformidade com a vontade dele. Irmãos, nós já estudamos sobre o significado da palavra temor e sabemos que para adquirirmos sabedoria, precisamos temer ao Senhor. Quando tememos a Deus, obedecemos aos seus mandamentos com mais facilidade e colocamos o nosso foco nele, não deixando que as tempestades da vida nos tirem a paz. Vamos ver assim de uma forma prática, um exemplo dos 10 mandamentos. Quando o Senhor deu os 10 mandamentos para o seu povo através de Moisés, no quarto ele disse: honrar a teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias nesta terra. Irmãos, este mandamento é extremamente prático e nos ensina que aqueles que obedecem e dão valor ao que os seus pais lhe ensinam têm uma vida longa. Para compreendermos o que o mandamento ensina, podemos tomar como exemplo um filho que não obedece aos pais, que os afronta e que pratica coisas ruins. Por ser um filho desobediente, é bem possível que ele terá problemas com as leis, com a polícia e pode até se envolver em crimes e seja preso ou até mesmo assassinado. Se ele tivesse honrado seus pais e praticado a obediência, nada disto teria acontecido. Irmãos, nos próximos tópicos agora, nós vamos abordar os benefícios de escolhermos servir a Deus e obedecermos aos seus mandamentos. Amém, irmãos? Vamos seguir com a nossa lição. Subtópico 3.1, Bem-aventurança. O primeiro benefício concedido aos que temem o Senhor é a felicidade plena. Irmãos, a expressão bem-aventurado pode ser traduzido como abençoado ou feliz. Um dos benefícios de sermos tementes a Deus é a bem-aventurança, e este benefício abrange uma série de particularidades. No Antigo Testamento, o segredo das bem-aventuranças era a fidelidade e o temor ao Senhor. E no Novo Testamento, além dessas duas características, devido à presença do Espírito Santo na vida do cristão, o desejo de ser parecido com Jesus pode ser enquadrado como um requisito para a bem-aventurança. Jesus deixou isto claro quando ministrou as famosas bem-aventuranças. Os irmãos façam a leitura no livro de Mateus, no capítulo 5, nos versículos de 1 a 13. Amém, irmãos? Jesus nos deixou um exemplo para seguirmos no tocante a como deve ser o nosso comportamento perante o Senhor, perante os homens, o próximo, e perante a nós mesmos. Para algumas pessoas, pode parecer impossível seguir esses exemplos, porém Jesus praticou todos eles, pois teve fome e sede de justiça, foi perseguido, mentiram sobre ele, falaram mal dele, foi um grande pacificador, e todos os outros. O seu ensino, irmãos, pelo exemplo nos diz que precisamos ser como ele foi. Quando um ser humano se entrega na íntegra para o Senhor, o Espírito Santo, que é o agente de transformação em sua vida, lhe transformará o caráter usando sempre a palavra. As bem-aventuranças são para todos nós. Vamos seguir com a nossa lição. Subtópico 3.2, comerás do fruto do seu trabalho e irá bem. O segundo benefício é a bênção do trabalho. Duas lições aprendemos aqui. Embora Deus haja em favor dos seus enquanto dormem, estes devem trabalhar, devem se manter ocupados.
A segunda lição é que aqueles que servem ao Senhor serão bem-sucedidos no seu trabalho. Irmãos, outro benefício que os tementes a Deus recebem é a bênção da prosperidade financeira. A expressão comerás do fruto do seu trabalho e irá bem nos mostra algumas coisas marcantes, como você sempre terá uma fonte de renda que pode ser um negócio ou um trabalho. A prosperidade estará com ele. E também será uma bênção para outras pessoas na parte financeira. As pessoas do meio profissional reconhecem a diferença entre os que servem verdadeiramente a Deus e os que não servem. É importante reforçarmos o fato, irmãos, que tanto as pessoas que temem ao Senhor quanto os que não temem passam por tribulações terríveis em sua vida. Porém, aqueles que temem ao Senhor, o Senhor está sempre com ele, dando-lhe paz e alegria, diferentemente daqueles que não são fiéis ao Senhor. Infelizmente, irmão, é verdade que nos dias atuais, muitos que se dizem cristãos estão dando mau testemunho, e isso está trazendo um prejuízo enorme para o reino de Deus. Como verdadeiros crentes tementes a Deus, precisamos dar bons testemunhos em tudo que nós fazemos. Amém, irmãos? Vamos seguir com o próximo tópico. Subtópico 3.3, Círculo Familiar. Os benefícios do temor e obediência a Deus são manifestos também no ambiente familiar. Irmãos, como sabemos, a família é a base para uma sociedade bem-sucedida, e é nela que manifestamos em primeiro lugar o amor que Deus nos dá através do Espírito Santo. Uma família abençoada é sinônimo de amor de Deus e de suas bênçãos, e o salmista deixou isso bem claro quando ele escreveu o Salmo 127, dizendo que é feliz o homem que enche a sua aljava de filhos. Desta forma, quando somos tementes a Deus, somos agraciados em todas as áreas da nossa vida, e a família é a mais importante de todas. A família pode manifestar Deus para o mundo através do seu relacionamento, e isso pode ser uma grande chance de evangelizarmos as pessoas. Amém, irmãos? Vamos para a nossa conclusão? Conclusão. Os salmos aqui estudados trazem uma importante reflexão sobre a bênção do Senhor. Tal bênção está acessível aos que temem a Deus, nele confiam e buscam viver de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, aprendemos que o temor ao Senhor é responsável por fazer com que tenhamos uma vida abundante. Lembrando-se que Jesus disse que ele veio para dar vida e vida abundante. Para que experimentemos todas as bênçãos do Senhor, é necessário que o obedeçamos, crendo que ele tem o melhor para todos nós. Obedecer é um ato de fé, e cada um de nós é justificado pela fé, e por isto temos paz com Deus. A proteção, a paz, a saúde, a alegria e tudo que temos vem do Senhor. Sendo assim, cada um de nós seja sempre agradecido e viva uma vida no temor ao Senhor. Amém, irmãos? Até a nossa próxima lição!